Bom, gente, bom dia. Eu sou Osmar Bambini. Estou aqui para contar para vocês um pouco da história da Syntexis, um pouco o que nós estamos fazendo. Estamos sempre juntos aí com o Sérgio, né, Exal, que praticamente nascemos dentro desse ecossistema, né, um, juntos, fazendo eventos, aprendendo, participando de eventos. E e tem grande parte do que a gente chegou e está fazendo hoje tem relação com esse ecossistema que a gente nasceu, né? Que eu considero o ecossistema mais importante aqui de tecnologias para a agricultura, para a floresta e também para o meio ambiente, que é esse hub aqui de Piracicaba. Então, a Syntexis tem uma solução que reduz emissões de CO2 através da detecção automática de incêndios florestais. Como todos nós temos acompanhado, né? Opa. Como vocês têm acompanhado, os incêndios eles não são um privilégio do Brasil. Os incêndios estão acontecendo no mundo inteiro, cada vez mais passando esse cinturão tropical e atingindo o hemisfério norte, atingindo o Alasca, atingindo florestas da Sibéria. O aquecimento global vem atiçando esses incêndios para que eles se tornem mais acidentes, mais agressivos, o clima mais quente, o vento, a menor umidade, são fatores que potencializam os incêndios e os incêndios potencializam o aquecimento global. Então é um processo espiral que se retroalimenta e prejudica vários setores, né? Os incêndios no Brasil é um fator que a academia começou a trazer luz, chega a ser a principal fonte de emissões de CO2 e ultrapassa os principais setores da economia, como energia, agropecuária e o desmatamento ilegal. Ou seja, os incêndios, as emissões de incêndios são um fator que até hoje não entram na mensuração de emissões, contabilização. O desmatamento entra. Isso pode mostrar um pouco para vocês esse quadro. Em anos mais secos, os incêndios florestais no Brasil, eles chegam a 34% contra 29% do desmatamento, ou seja, em anos regulares ainda mantém a segunda posição, terceira posição dentro das maiores índices de emissão. E esse fator não estava sendo levado em consideração. Era levado em consideração, o incêndio era considerado desmatamento, o que o Aragão escreveu um paper em 2018 trazendo luz, dizendo que não é a mesma emissão. Né? Então, o que nós acreditamos na Syntexis? Para que isso não aconteça, o bombeiro tem que apagar o incêndio com a bota. O primeiro passo é não correr risco e chegar rápido no foco. E como é que a gente faz isso acontecer? São câmeras de alta resolução instaladas no topo de torres que ficam procurando focos de incêndio num raio de 360 graus. Quando a câmera, através de inteligência artificial, identifica o foco de incêndio, ela envia um alerta para a sala de operações e o operador certifica que é um foco de incêndio verdadeiro, triangula e já obtém a latitude e longitude exata do foco, tornando as brigadas mais eficientes para se locomover até esse foco. Então, o sistema consegue alcançar um raio de 15 quilômetros, cobrir 70 mil hectares, e a redução de tempo, que era uma média de detecção de 40 minutos, uma hora, dependendo até mais, caiu para uma base de 3 minutos. E isso é fundamental para conseguir chegar rapidamente e não deixar o foco se transformar num desastre de incêndio, né? Uma etapa que nós estamos agora é na entrega da versão 2.0, na verdade na versão 1.0 do software Pantera, foi batizado Pantera, ele vem com todo um algoritmo novo de inteligência artificial, com maiores ferramentas de gestão de brigada, dados analíticos para compor a melhoria dos processos e da mensuração de emissões, né? Então, tudo começa com o entendimento da área, os mapas de cicatrizes, quais são as piores regiões daquela área. Aqui vocês estão vendo o exemplo de uma usina e vocês percebem que esse raio que vocês veem nessas duas bolas são esses 70 mil hectares. Todos os talhões da fazenda, praticamente, né, tirando essa pequena pontinha aqui, estão dentro desse raio, é um raio de segurança, ele chega a alcançar mais. Então, dentro do raio azul, todos os focos de 0 a 10 metros de altura vão ser identificados dentro do tempo de 3 minutos. E aí, o que nós fizemos essas marcas para entender
aonde, dependendo do relevo, em quanto tempo e qual altura que a fumaça precisa chegar para que a gente comece a identificar o foco. Então, esse é um material que ajuda muito a identificar área de risco, melhor posicionamento de torre, para não adianta colocar uma torre num lugar que não queima. Então, esse é um trabalho prévio que a gente faz para deixar cada vez mais eficiente esse posicionamento. Né? Então, o sistema nós montamos o sistema inteiro, autônomo em energia, autônomo em comunicações, tem baterias que seguram até 72 horas e se protege contra vandalismo, intrusão, porque normalmente essas torres estão isoladas em áreas remotas. Né? Para vocês terem uma ideia aqui, essa é a visão que uma pessoa tem quando ela está sem nada, ou seja, ela não tem nenhuma visão. A câmera ela faz você enxergar o que a pessoa, o operador ou o torrista, quando enxerga o foco, já é tarde demais, já é uma cortina de fumaça muito grande para que você consiga enxergar uma distância determinada. A tela de operação do novo sistema continua seguindo o padrão touch, 2 câmeras são operadas simultaneamente, a cada detecção o sistema aprende mais sobre a região, sobre a característica de cor, de clima, é um deep learning da solução, então é um labeling automático que é feito, né? O labeling é quando você marca essa fumaça, desenha essa fumaça, a gente tem as detecções aparecem na tela como um log, para que esse log não fique, seja ignorado, né? A triangulação também é feita e o relatório é ativado aqui. Esse relatório ele vem quando você traz informações da brigada, que esse é um novo feature do nosso software, que é a gestão e acompanhamento da brigada, desde o momento da detecção, quando acionou, quando chegou, quando parou. E aí, dentro dessa dinâmica, nós vamos potencializar ferramentas para que essas brigadas fiquem cada vez mais eficientes e mais seguras. Esses relatórios trazem um dashboard informativo onde eu consigo trazer resultado de emissões de CO2, área queimada, qual foi a distância de detecção, o número de focos, quer dizer, eu consigo customizar um dashboard para tomada de decisões práticas na operação dessa área que pode ser tanto florestal, como agrícola, como áreas de reserva, onde a gente tem começado a desenhar alguns projetos. Nós também entregamos junto com o sistema uma sala de monitoramento, então isso traz uma condição de trabalho muito boa, muitos torristas se tornaram operadores de sistema em sala de monitoramento ambiental, isso oferece segurança, nós conseguimos tirar funcionários daquelas torres de 50 a 60 metros de altura que balançam ao vento, com calor enorme, e trazer esse operador para um sistema automático, onde ele tem segurança, conforto e uma maior atenção. Então, só essa mudança de ambiente já potencializa. E aí começa também todos esses dados, né, conforme vocês comentaram, o dado é tudo, o dado é vida, né? E esse dado ele vai fornecer os insumos para que as próximas decisões sejam mais acertadas. Então, o que nós estamos entregando de fato até hoje para o mercado? Existe uma demora que se transformou numa detecção rápida e as reduções de perda chegaram a 90%. Né? Eu não se sabia exatamente aonde era o talhão do foco, então eu, com a geolocalização precisa, potencializei a velocidade das brigadas, potencializamos a velocidade das brigadas e o controle dessa brigada também, apoio a essa brigada, que é muito importante para compor segurança e eficiência, né? E as elevadas emissões de CO2 que não têm quantificação passam a ser quantificadas agora através do nosso sistema, através das entregas que nós vamos fazer nos próximos meses. Né? E o benefício é conseguir mensurar e entregar relatórios para provar essas reduções. Então, a Sintex tem uma jornada que começou aqui em 2017 na Exalctec, eu chamo 2019 de um bíceps de impacto, onde nós participamos de eventos importantíssimos do setor de incêndios, um evento do Preve Fogo que juntou a elite mundial dos incêndios, fomos para a Dinamarca receber um prêmio de sustentabilidade e acabamos sendo reconhecidos dentro dessa coalizão de clima, floresta e agricultura, que é uma página e uma pauta central dentro do que nós fazemos. Nós não acreditamos na polarização dos temas. Os temas têm que andar juntos e essa jornada reflete muito isso. Né? Nós participamos de grupos de educação, grupos de ação, como é o próprio Pacto Global da ONU,
Então, é muito orgulho participar desses grupos importantes do fomento da tecnologia, do meio ambiente, né, do empreendedorismo e se posicionar dentro desse ecossistema. Então, hoje, o que nós temos no mercado são 54 torres, temos 16 torres em implantação para os próximos 3 meses. A pandemia atrasou essas implantações, elas aconteceriam no primeiro semestre, vieram para agora, super compreensível, em 6 estados, entre florestas plantadas, áreas de reserva e usinas. São, ao total, 2,5 milhões de hectares. Esse aqui é um comparativo com Portugal, porque tem uma apresentação e eu achei que ficou bacana, mais ou menos a área total que a nossa solução monitora no Brasil, que são esses 2,5 milhões de hectares, né? Esses 25 mil quilômetros quadrados, é equiparado a praticamente um quarto da área de Portugal e praticamente toda a área florestal de Portugal, né? Que representa 36% do continente total de 89 mil hectares. Então, uma área grande, e o que nos deixa bem orgulhosos é que 33% dessa área aqui no Brasil, 8.250 quilômetros quadrados de reservas e reservas naturais. Isso para a gente é um dado muito bacana e muito importante na nossa jornada. Vou contar para vocês um pouco do que isso transformou, que é o grande momento nosso agora, para quem conhece, já acompanhou os nossos pitches, né? Que é essa fase 2, que é a solução de CO2 que nós estamos começando a entregar para o mercado. Então, existe um ciclo onde se mede as emissões de um histórico passado, onde não existia um sistema de proteção contra incêndio. A partir daí, cria-se uma base zero de comparativo histórico, o que se queimava, o que passou a queimar, mensura-se o resultado, entrega os relatórios. Esses relatórios compõem os relatórios de sustentabilidade, que vocês vão ver o exemplo vocês podem ver o exemplo da Suzano, eu vou mostrar no próximo slide, conseguiu um lucro absurdo por se posicionar dentro da sigla de impacto. Isso traz 2 caminhos de monetização. Um são os próprios relatórios, que vão melhorar a posição das empresas no mercado nos demonstrativos de impacto, e o segundo é a aplicação para o sistema de verificação para que a economia de emissões se transforme em créditos, em VCU, que é o Verify Carbon Unit. Cada unidade de tonelada de carbono é vendida, é comprada pelo mercado por uma média de $2. Então, nós estamos trabalhando para essa aplicação também da solução para o próximo ano. Então, para vocês terem uma ideia aqui, só de juros, a Suzano conseguiu economizar num momento histórico de captação, né, de emissão de títulos, ela conseguiu uma redução de juros de 25%, que vai representar 1 milhão, quase 2 milhões de dólares por ano. E nos primeiros 5 anos que ela tem isso garantido para cumprir as metas, porque senão depois ela tem um acréscimo, ela vai lucrar de um juros de mercado tradicional o equivalente a quase 10 milhões de dólares, 9 milhões e meio de dólares. Então, é um dinheiro que está rodando dentro desse mercado de impacto muito grande e que você vê as grandes já seguindo. Isso vai virar uma onda que vai atingir a todos. Então, dentro do nosso impacto ESG, a gente traz indicadores para que isso não seja uma conversa de maluco. A gente traz indicadores de redução de risco, redução de desastre, atendendo ODSs, atendendo esses indicadores muito transparentes na hora de ofertar os relatórios, né? Então, eu agradeço. Aqui no canto está o meu telefone, vocês podem anotar o meu e-mail, eu fico à disposição e muito obrigado pela oportunidade.